Salve, herdeiros do trono perdido! O reino de Gânor clama por justiça, e a coroa aguarda aquele que será digno de erguê-la novamente. Eu sou Rafa de Boa, e a partir de hoje vamos dar início à leitura do livro-jogo A Coroa de Gânor. Como eu falei para vocês no episódio anterior, o livro está lacrado, e com uma ajudinha muito simbólica e importante deste item, vou abri-lo agora para termos a nossa primeira impressão do que existe após a abertura da capa deste livro. Vamos lá! Estou abrindo aqui, juntamente com todos que nos assistem, aos herdeiros. Embalagem retirada, e a partir de agora vamos ver do que se trata este livro. Muito bonito, inclusive, viu? Tem até o verniz, né? Das capas do livro. Consegui aqui. Aí, consegui. Tem um verniz na capa e tudo mais. E, bom, inicialmente diz o seguinte: A Coroa de Gânor. Uma saga de legado. A Coroa de Gânor é um livro-jogo. Aqui você assume o papel do herói e suas decisões definem os rumos da história. Se você nunca jogou um livro-jogo, não se preocupe. As próximas páginas explicarão tudo o que você precisa saber. Este também é um jogo Legacy. Isso significa que decisões tomadas em uma partida podem afetar as seguintes, e todas farão parte de uma mesma história. Essas mudanças são realizadas através de adesivos e outras alterações no livro. O texto indicará quando e como fazer as mudanças. Você não é obrigado a jogar alterando o livro. Se preferir uma experiência mais tradicional, simplesmente ignore as instruções sobre colagem de adesivos. Não será assim. É possível vencer o jogo assim, embora seja mais difícil. Contudo, recomendamos que use os elementos Legacy. Com eles, cada partida será diferente da anterior, o que aumenta muito a graça de jogar repetidas vezes. Também fará com que suas decisões tenham consequências mais profundas, afetando a história, ainda que você venha a perder aquela partida. Assim, mesmo um aventureiro que morra durante a busca pode deixar sua marca na lenda. Exatamente isso que faremos, não é mesmo, pessoal? Bom, eu acho que, como eu falei anteriormente, a ideia é ter a experiência total, principalmente porque livros-jogos Legacy não são tão comuns assim, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, quando a gente tem uma oportunidade de ter um livro desse em mãos, a gente tem que aproveitar ao máximo dela, né? Aqui existe também, né? Esse é o início, como eu comentei com vocês, mas aqui também uma outra contracapa mencionando a Coroa de Gânor e os autores. Aqui diz Svald, Caldela e Borne. Mas sabemos que na Jambô existem irmãos, que é o Guilherme e o Rafael, que são Svald. Agora eu não sei qual dos dois são aqui, se é o Guilherme ou o Rafael. Mas, de qualquer maneira, fica aqui a menção de todos esses nomes dos autores responsáveis por esse livro. Lembrando também que este livro é propriedade intelectual do Jovem Nerd, da saga Gânor, toda a lore criada. E eu queria, antes de tudo, inclusive, respeitar um termo aqui, principalmente pela obra, né? E também para resguardar de qualquer questão legal. Acho que é importante. Eu vou ler na íntegra, né? Dei uma pesquisada a respeito disso, porque de fato a gente vai ler o livro na íntegra. Então pode se tornar alguma questão legal nisso. Mas, como disclaimer, para preservar qualquer questão nessa linha, ainda assim, né, esse vídeo está sendo gravado, né, ele não está sendo streamado em tempo real. Eu vou subir este vídeo na plataforma como não listado e pedir também a permissão dos autores, né, ver se não existe nenhum problema legal nisso, tá bom? De qualquer maneira, vou aqui ler o termo para que não haja nenhum mal entendimento nesses fatores. Então vamos lá. Esta série é uma interpretação pessoal do livro-jogo A Coroa de Gânor, de Svald, Caldela e Borne, publicado pela editora Jambô e propriedade intelectual Jovem Nerd.
Todo o material original pertence aos seus respectivos detentores de direitos. Este conteúdo é de caráter transformativo e tem fins de entretenimento e divulgação da obra. Por que que, inclusive, né, voltando ainda um pouco do primeiro episódio, a ideia de ler não é só ler o livro na íntegra, né? Como eu disse, é uma gameplay. Então, como é um livro-jogo, eu estou, né, jogando o livro e mostrando para a audiência como funciona esse livro. Mas até como diz a primeira página, outras pessoas vão ter experiências diferentes jogando. Inclusive, você pode jogar novamente esse livro mesmo depois de ter terminado numa primeira leitura, numa primeira campanha, vamos dizer assim, né? Então fica aqui esse disclaimer e agora sim vamos dar continuidade a esta gravação. Aqui existe um sumário, que é a introdução, como jogar, personagens prontos, mapa, sala de tesouros, cemitério, prólogo, a busca pela coroa, criação de personagem, ficha de personagem, adesivos que estão no fim do livro, como mencionado aqui. Então vamos lá. Lembrando, pessoal, que os vídeos vão ter em média de 30 minutos, né, para se não delongar muito. Então pode ser até que a gente não inicie a história, mas simplesmente crie a abertura dela com o personagem. Vamos ver aqui quais vão ser as recomendações do que a coroa de Gunnar nos pede. O trono de Gunnar está vazio. Os últimos descendentes da linhagem real morreram. A rainha Imenia, que não pertencia à família Gunnar, se manteve no trono por algum tempo, utilizando leis ancestrais criadas para manter uma liderança no castelo de Gunnar, se a dinastia fosse interrompida. No entanto, a rainha não foi capaz de encontrar descendentes dos Gunnar ou resolver a crise sucessória antes que ela mesma deixasse este mundo. Um conselho formado pelos maiores campeões do reino foi convocado para escolher um regente, mas a reunião foi interrompida por um ataque de anjos incumbidos de criar um novo devorador de mundos. Frente à destruição de tudo que existe, os heróis partiram em uma busca para enfrentar os próprios deuses. Os campeões viajaram pela terra, pelo inferno e pelo paraíso. Muitos caíram, mas no fim foram vitoriosos e impediram o fim do mundo mais uma vez. Porém, não puderam impedir a ruína causada pelos mortais. Aqui só um adendo, já sabemos, né, sem spoiler, quem são esses heróis. Então, se você não conhece a lore, de novo, busque os Nerdcasts de RPG. O episódio final foi publicado este ano, fechando com chave de ouro. Beleza? O caos dominou o reino de Gunnar. Um descendente da família Minimus, duques depostos por sua natureza traiçoeira, tramava um golpe militar para tomar o trono. Pelas estradas do reino, bandidos vagavam livremente. Vilas eram saqueadas, fazendas eram queimadas. Aldeões trancavam-se em suas casas e a própria terra sofria. As planícies, outrora campos arados, transformaram-se em vastidões cinzentas, enquanto as florestas se tornaram mais escuras, com as árvores se retorcendo e se cobrindo de espinhos. Pois a terra é ligada ao rei, e o vazio do trono logo se espalhou pelo reino. Certa noite, a coroa de Gunnar desapareceu do castelo. Se o sumiço era fruto de mero roubo, conspiração ou mesmo de punição divina, ninguém soube dizer. Quando toda a esperança parecia se esvair, um anjo surgiu. Não um arauto colérico de deuses cruéis, mas um ser de luz, apiedado dos mortais. O anjo desceu dos céus durante uma batalha entre as tropas de dois nobres que, aproveitando a falta de uma autoridade maior, lutavam entre si por territórios. Voando sobre os soldados, falou com voz trovejante. Gunnar terá um novo rei. A dinastia original foi interrompida, mas uma nova dinastia pode surgir depois que um campeão se provar digno. Apenas aquele que for capaz de encontrar a coroa perdida será digno do trono. Esta não será uma busca fácil, nem será apenas um teste de força ou esperteza. Será sim uma missão do espírito.
Para redimir o reino e conquistar a coroa, o campeão deverá conquistar 5 virtudes: lealdade, coragem, generosidade, temperança e humildade. Eu indicarei o caminho que irá levá-los às provas, mas cabe a vocês, mortais, percorrê-lo. Fecha aspas. Ao terminar de falar, o anjo ergueu as mãos e com isso a imagem de um grande pilar de pedra surgiu ante os olhos de nobres e seus soldados. Então o celestial partiu, voando aos céus. Na visão que perdurou, o pilar possuía runas mágicas que indicavam o caminho para cada virtude. Era um mapa para todos dispostos a partir na busca pela coroa. Os soldados, confusos, se entreolharam. Aos poucos baixaram suas armas e debandaram, iniciando a busca pelo pilar das virtudes. Motivados por honra, glória ou mesmo pura cobiça, a possibilidade de partir em uma busca cuja recompensa era a coroa de Gannor era mais atrativa do que lutar e morrer em um campo de batalha qualquer. Os próprios nobres se dividiram entre buscar o pilar ou voltar aos seus castelos para ajudar aventureiros dispostos a partir na busca, ou para impedi-los. Afinal, uma terra sem rei é uma terra em caos, e uma oportunidade para nobres desonrados acumularem ainda mais poder. A notícia se espalhou por todos os reinos. O pilar das virtudes se erguia em algum lugar, convidando todos a empreender a provação e se mostrar dignos do maior dos prêmios. Contudo, o fundador da próxima linhagem real será reconhecido por seu merecimento. Este não é o teste de apenas uma pessoa. O reino inteiro deve se redimir e seus heróis deverão conquistar as 5 virtudes, mesmo que a custo de suas próprias vidas. Apenas quando o reino e monarca estiverem prontos, a coroa de Gannor se revelará. Essa é uma introdução ao livro, né? E, bom, realmente a coroa, o Gannor estava sem uma coroa, né? E ficou muito aberto isso, né? Na lore como um todo, sem mais spoilers, de novo, às outras mídias aí. E aí, o livro já nos convida a entender como jogar. Então, vamos lá. Vou até mostrar em alguns momentos aqui do vídeo como funciona, né? E vou ler para vocês também. Como jogar? Jogar a coroa de Gannor é simples. Ao começar a história, a partir da página 24, estamos na página 8 ainda, você notará que ela é dividida em referências numeradas. Ao fim de cada referência, haverá uma ou mais opções. Escolha uma delas e vá para o número correspondente. Não leia as referências na ordem numérica, pois elas não farão sentido assim. Antes de começar sua aventura, entretanto, você precisa entender como enfrentar os perigos e monstros que o aguardam. Ficha de personagem. Você possui uma ficha de personagem que define seus atributos. Abaixo está a explicação de cada característica. Força, seu poderio muscular e capacidade de luta. Veja combates na página 10. Habilidade, sua agilidade, esperteza e capacidade geral de resolver problemas. Veja testes na página ao lado. Pontos de vida, sua saúde e vigor. Quando você é ferido, perde PV. Se a qualquer momento seus PV forem reduzidos a 0, sua aventura chegará ao fim. Você recupera PV perdidos através de descanso, remédios e magia de cura. Você não pode recuperar PV além de seu valor inicial. Por exemplo, se você tem 15 PV, perde 3 PV por cair em um fosso e recupera 5 PV por beber uma poção, seus PV voltam para 15, não para 17. Então tem um limite a ser respeitado aqui. Pontos de mana. Sua energia e determinação, eles equivalem a isso. Você gasta PM para usar seus poderes e os recupera com descanso. Assim como acontece com PV, você não pode recuperar PM além de seu valor inicial. Você não morre se chegar a 0 PM, apenas não poderá usar seus poderes.
E isso, para quem já joga RPG, é muito claro, né? Pontos de vida, pontos de mana, as perícias e tudo mais. E falando em perícia, é o novo item aqui. Perícias e poderes. Suas capacidades variadas. Perícias são usadas em testes. Veja a seguir. Já poderes são usados em situações variadas. A descrição de cada poder diz quando e como ele pode ser usado. Equipamento e dinheiro. Os itens e o dinheiro que você possui. Você só pode se beneficiar de uma arma de cada vez. Importante lembrar isso. O dinheiro é medido em peças de prata, PP. Inclusive, é a nomenclatura dada à lenda de Gunner, sistema de RPG também. Como suas estatísticas vão mudar ao longo da história, sugerimos que você não escreva direto no livro. Em vez disso, imprima uma cópia da ficha, disponível em jamboeditora.com.br, ou use uma folha de rascunho. É legal saber isso, porque inclusive aqui no vídeo, durante a nossa gameplay, eu vou deixar disponível a minha ficha e também meus pontos de vida, pontos de mana, minhas perícias e os poderes. Então eu vou baixar essa ficha da Jambu Editora e deixar disponível aqui em uma outra tela, uma segunda tela, que é um pouco diferente dessa que vocês estão vendo agora. Tá? Enquanto a gente estiver lendo e estiver já interagindo com o personagem, vai ser uma segunda tela. Beleza? E aí eu vou explicar também aqui, conforme o livro sugere, como funciona tudo isso. E de novo, talvez seja aí que a gente vai parar nesse vídeo, porque talvez vai dar o tempo necessário, como eu mencionei. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Testes. Em certos momentos de sua aventura, você terá que fazer ações difíceis, cujo sucesso não é garantido. Por exemplo, saltar sobre um abismo, esgueirar-se por trás de um monstro ou decifrar os símbolos em um pergaminho. Nesses casos, você será instruído a fazer um teste de força ou um teste de habilidade, conforme a ação que estiver tentando. Para fazer um teste, role 2 dados e some os resultados deles. Se o valor for menor ou igual à característica testada, você passa no teste. Então, ou seja, menor ou igual à característica testada. Se for maior, você falha. Assim, quanto mais alta uma característica, maior sua chance de passar. Né? Então, quando a gente colocar um atributo da nossa característica, um número, a gente tem que ou ser igual ou menor daquele no teste. Maior significa uma falha. Modificadores. Se o texto indicar que você tem um bônus ou uma penalidade no teste, aumente ou diminua seu atributo pelo valor do bônus ou da penalidade. Por exemplo, um personagem com habilidade 8 faz um teste com um bônus de mais 2. Para este teste, ele será bem sucedido com um resultado menor ou igual a 10. Então são alguns modificadores aí. Perícias. Se o texto indicar o nome de uma perícia entre parênteses e você for treinado na perícia em questão, receberá um bônus de mais 2 nesse teste. Por exemplo, se o texto falar, faça um teste de habilidade furtividade e você for treinado em furtividade, receberá um bônus de mais 2 no teste. Você ainda pode fazer o teste, mesmo que não possua a perícia, apenas não receberá o bônus. Beleza? E falha automática. Um resultado 12 é sempre uma falha, mesmo que a característica testada seja 12 ou mais. Interessante. O 12 aqui, né, pelo que eu estou entendendo, serão 2 dados. 2 dados de 6 lados. Né? E os 6 e 6, normalmente no sistema de RPG, é um acerto crítico. Neste caso, é uma falha automática que eles colocam aqui a nomenclatura, mas como um erro crítico no caso. Né? E eles dão um exemplo aqui. Você possui a habilidade 7 e tenta decifrar uma inscrição em um livro antigo. Uma ação que exige um teste de habilidade conhecimento. Você não é treinado em conhecimento, então simplesmente rola 2 dados e compara o resultado com o seu valor de habilidade. Você rola um 4 e um 5, por exemplo. Né? A soma dos resultados é 9, maior que a sua habilidade 7. Assim você falha no teste. Vamos torcer para que a informação do livro não seja muito importante. Ah, sim, entendi.
Como eu errei o teste, se eu fui ver um livro para entender mais do que eu poderia fazer, eu falhei e espero que não tivesse nada de relevante lá. Combates. Essa é uma parte muito legal. Às vezes você terá que lutar contra um ou mais inimigos. O combate acontece em uma série de rodadas. A cada rodada, siga os passos abaixo. 1. Role 2 dados e some o resultado à sua força. Este valor será seu teste de ataque durante a rodada. Ou seja, vai ter meu atributo de força mais esses 2 dados. Segundo item, role 2 dados e some o resultado à força de seu inimigo. Este valor será o teste de ataque dele durante a rodada. 3. Compare os testes de ataque. Aquele que tiver o maior valor irá reduzir os PV do adversário em uma quantidade igual à diferença dos valores. Em caso de empate, ambos os combatentes perdem 1 PV. 4. Após anotar quaisquer mudanças nos PV, comece a próxima rodada no passo 1. O combate continua até um dos combatentes ser reduzido a 0 ou menos PV. Se você tiver que lutar contra mais de um inimigo, siga a mesma sequência de passos, mas no início de cada rodada, escolha qual inimigo você vai atacar. Contra esse inimigo, resolva o combate normalmente. Contra os outros, mesmo que o seu teste de ataque seja maior, você não irá feri-los. Irá apenas se defender dos golpes. Mas, se o teste de ataque deles for maior, você será ferido. Ou seja, eu preciso resolver um de cada vez e ao mesmo tempo me defender de todos, né? Então eu centralizo em um o combate, derrotando este, vou no outro e assim por diante. E de novo, ao mesmo tempo, eles irão me atacar e eu vou ter que me defender. Então, exemplo que eles dão, né? Você possui força 9 e está enfrentando um bandido com força 6. No passo 1, você rola 2 dados, conseguindo os resultados 3 e 1. Então daria 4. Seu teste de ataque é 13. Então 3 mais 1 mais 9. Que aí é o 9 de força, né? No passo 2, você rola 2 dados para o bandido, conseguindo os resultados 5 e 4. O teste de ataque do bandido é 15. 5 mais 4 mais 6. No passo 3, você compara os 2 testes. Como o teste do bandido é 2 pontos maior que o seu, você perde 2 PV. Se você tinha 2 ou menos PV, terá perdido o combate. Caso contrário, uma nova rodada começa. E aí tem alguns bônus diferentes nesse combate, que é o bônus de dano, tipos de inimigo e combate rápido. O bônus de dano diz o seguinte: se você tiver um efeito que forneça um bônus de dano, sempre que seu teste de ataque for maior que o do inimigo, some esse bônus à diferença do teste. Por exemplo, se você tiver um bônus de dano de mais 3 e vencer seu inimigo por 2 pontos, irá causar um dano total de 5. Bônus de dano não se aplica se você perder ou empatar no teste de ataque. Tipos de inimigo. Cada inimigo possui um tipo, entre humanoide, que são os humanos e outros povos, como anões, elfos e goblins, representados pelo ícone, e aí tem um ícone aqui no livro. Fera, outro tipo de inimigo, que são animais e monstros, que é o ícone também demonstrado aqui. Ou espírito, anjos, demônios e mortos-vivos, símbolo tal. Por si só, o tipo de criatura não tem efeito em jogo, mas ele pode ser relevante para certos poderes e itens. Importante demais isso aqui. E o combate rápido. Na ficha de cada inimigo haverá um símbolo, que é uma ampulheta no caso. Os outros eu não consegui decifrar aqui, né? Ou exemplificar como são, mas eu vou mostrar para vocês. O símbolo da ampulheta com um número, né? Você poderá pagar uma quantidade de PV igual a esse número para vencer o combate automaticamente. Se houver um traço em vez de um número, a opção de combate rápido não estará disponível para aquele inimigo. Então a gente pode resolver o combate gastando determinado PV e já não, enfim, solucionar se a gente quiser ser mais rápido. No Enigma do Sol Oculto também é bem parecido, né, a regra do livro-jogo. Acredito até que possa ser exatamente igual, mas dentro da sua lore e do seu cenário, né, que é medieval nesse caso aqui. Então, algumas vezes eu usei esse recurso, sim, é importante. E os dados aqui, é um outro tópico agora. Os dados usados são sempre de 6 lados. Adivinhei lá, hein?
abreviados como D6. Caso você não tenha dados à mão, o rodapé de cada página traz resultados aleatórios que você pode usar. Simplesmente folheie as páginas do livro e pare em uma qualquer. Comece lendo pelo dado mais da esquerda e continue até ter a quantidade de resultados necessária para o teste. Não se aplica aqui a essa gameplay. Eu não vou jogar dados físicos, mas vocês vão entender que eu vou ter o recurso de uma ferramenta, onde eu vou rolar os dados ali e vocês vão saber em tempo real qual é o resultado que vai estar ali presente. Beleza? E aí, por fim, acredito eu que por fim. Por fim aqui, inicialmente, escolhendo o seu personagem. Agora que você já sabe como as regras funcionam, é hora de escolher com qual personagem irá desbravar Gunnar e os 7 reinos. A seguir estão 4 personagens prontos. Fique à vontade para escolher aquele que mais lhe agradar. Se preferir, você pode criar seu próprio personagem. As regras para isso estão no fim do livro. É interessante esse ponto, porque é tentador demais já criar um personagem próprio. Mas, como eu gosto de desbravar o que os autores prepararam para este livro, e como existe uma possibilidade de a gente jogar ele mais de uma vez, acredito eu, pelo que eu entendi aqui no início, eu vou começar com um pronto, né? Acredito, porque eu não sei como são esses personagens. Se eu não me identificar com esses personagens, eu não vou começar com eles, não. Eu vou criar um próprio. Mas, conhecendo a editora, né, a Jambô, eu sempre gosto muito dos personagens que eles criam. Então, vamos ver quais são os personagens, no caso, né? São 4, como eles mencionaram aqui no texto. E, enfim, diz o seguinte: Hírin da Floresta do Corvo. Ele é da raça humana e da classe caçadora. Tem força 8, habilidade 8, PV 20, PM 10. Perícias e poderes, furtividade e sobrevivência. Ataque à distância. Na primeira rodada de um combate você pode gastar um PM. Se fizer isso, role um D6 e subtrai o resultado dos PV de um inimigo à sua escolha. Você pode usar ataque à distância apenas na primeira rodada e apenas uma vez por combate. Equipamento e dinheiro que ele começa são 2d6 PP, que são as peças de prata, né, como eles falaram. Eu rolo 2 dados e somo o resultado deles, e este será o dinheiro inicial do Hírin da Floresta. Hírin da Floresta do Corvo. E aí tem uma sinopse dele que diz o seguinte: eu vou ler essa primeira, as outras, não sei se eu vou deixar disponível ou fazer essa leitura, a não ser que, enfim, esse cara já me interessou. Que eu gosto de jogar de humano, normalmente no RPG, e também ser desses mais, como é o caso aqui dessas classes, né, que ele utiliza, que é a classe caçadora. As outras, antes de ler a sinopse, vamos fazer o seguinte: eu vou ler o que se trata as outras, né, as outras fichas de modo mais dinâmico. A segunda opção que eles dão é a Sinla, a Sombra. Ela é aberrante e barda, e que aí já me atiça também, porque eu gosto de jogar de bardo. Ela é uma personagem feminina, que me agrada também interpretar um personagem que não seja do meu gênero, vamos dizer assim, né? Ela tem diplomacia e enganação, eclética, que é uma das habilidades, dos poderes no caso aqui, que ela pode ganhar 2 PM para se tornar treinado em uma perícia por um uso. Além disso, pode lançar a magia invisibilidade ao custo de 4 PM. Começa com equipamento de dinheiro de 2d6 PP. O outro personagem é o... eu acho que é um C, tá? Aqui mas é Kaltramarshir. Esse é o nome dele, difícil. Ele é um gigante bárbaro. Tem força 11, habilidade 5, PV 25 e 5 PM. Perícias dele, intimidação e sobrevivência. Poder, fúria. Eu posso gastar um PM para ganhar mais 2 de força durante um combate. E por fim, ele começa com 2d6. Todos começam com 2d6 peças de prata, tá? E por fim tem a Altira Dedos de Rocha. Ela é uma anã e maga.
Força 8, habilidade 7, PV 15, PM 20. Né? Normalmente os magos têm mais PM do que PV, então atendendo a classe aqui. As perícias e poderes, ela tem perícia conhecimento e o poder magia arcana. Você pode lançar bola de fogo uma vez por combate. Pode gastar 2 PM para causar 1d6 pontos de dano em todos os inimigos. Enfeitiçar, outra magia, que é o uso conforme indicado pelo livro, gasta 2 PM. E raio mágico, uma vez por combate, pode gastar 2 PM para causar 1d6 mais 2 pontos de dano em um inimigo à sua escolha. Equipamento de dinheiro, 2d6 PP. Eu não vou dar spoiler lendo a sinopse desses outros, porque eu já escolhi o meu, vai ser logo o primeiro, que eu acho que eu me identifico mais com ele, principalmente lembrando como é meu estilo de jogo em sistemas de RPG. Então eu vou começar com ele. Vou ler a sinopse, eu acho que ele pode ser um futuro e um grande monarca, vamos dizer assim, um conquistador da coroa. E a sinopse dele diz assim: você nasceu na floresta, numa cabana longe de qualquer aldeia. Seus pais eram mateiros que confiavam mais em animais do que em outros humanos. E sua infância envolveu brincar com lebres, raposas e outras criaturas que não falavam. Aprender a encordoar um arco e se esgueirar por arbustos. Sua vida idílica mudou quando soldados de Gannor surgiram às portas da cabana, convocando-o para o exército do nobre local. Uma das várias escaramuças que assolavam o reino havia chegado à região e você foi tragado pelo conflito. Anos se passaram quando você voltou à cabana, apenas para descobrir que havia sido destruída. A floresta onde você cresceu havia sido derrubada, as árvores transformadas em cabos de lanças, os animais mortos para que suas peles aquecessem os soldados. Seus pais mortos. Sem opção, você se tornou um aventureiro errante. Você adoraria se isolar de todos os seres civilizados, mas sabe que isso é impossível. Pelo menos, pode escolher missões que o enviem aos ermos, de preferência por bastante tempo. Então, Hírem da Floresta do Corvo será o personagem inicial. Espero terminar o livro com ele. Gostei muito, me identifiquei bastante e eu vou trazer em imagem no próximo episódio, porque a gente está chegando já no limite dessa gravação, com a ficha completa dele, inclusive disponibilizada no site da Jambô Editora. E por enquanto a Sinla, o Kal Bradashir e a Altira ficarão em um outro momento, se existir possibilidade. Além disso tudo, só para encerrar aqui, existe um mapa que demarca toda essa dinâmica de que está situado o livro A Coroa de Gannor. E obviamente no cenário de Gannor, né? Este mapa também vou disponibilizar no próximo episódio, para a gente ter acesso a ele. Tem aqui também Sala de Tesouros, um capítulo à parte que diz: os benefícios da Sala de Tesouros se aplicam a todos os seus personagens, tanto o que conquistou o tesouro, quanto os próximos que você criar. Que isso aqui é genial, gente. Muito bom. Tem aqui os tesouros que a gente for conquistando pelo... Já me empolguei ainda mais com o livro, né? Já puderam perceber. Aqui, assim como no Enigma do Sol Oculto, também existe o cemitério, né? Dos que já se foram e aqui a gente jogou e que já se foram, né? Por aí, pela história. E existe já o prólogo dessa aventura, que no caso fica para o próximo episódio, então continue por aí. Estou muito animado, preparando uma coisa bem legal aqui, estruturalmente dizendo, para esta capa do vídeo. Vai ser bem dinâmico, vai ser interessante, espero que vocês curtem demais, principalmente agora que estamos ao lado de Hírem da Floresta do Corvo. Que Hírem consiga atingir seus objetivos e se tornar o monarca da Coroa de Gannor. Então fica por aí, até o próximo episódio, valeu!